Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje o nosso papo é sobre algo que, olha, tá mexendo com muita gente mesmo. A Microsoft encerrou oficialmente o suporte ao Windows 10. É isso aí, a partir de hoje, 14 de outubro de 2025, aquele sistema operacional que está com a gente desde 2015 entra numa nova fase. Ou melhor, sai de cena, né? Pelo menos em termos de suporte ativo. E o impacto disso, gente, não é pouca coisa, não. A gente está falando de mais ou menos 650 milhões de computadores que até ontem ainda estavam rodando o Windows 10. É gente pra caramba. A pergunta que fica no ar é, tá, e aí? O que isso significa na prática? Deixar o computador como tá pode ser perigoso? Quais são os caminhos pra gente seguir agora e não ficar vulnerável? Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Esse é o ponto central, né? Quando a Microsoft fala fim do suporte, ela está falando de algumas coisas importantes. Acaba a ajuda técnica oficial, não vai ter mais função nova chegando, mas o X da questão mesmo, o que realmente, acende o alerta, é o fim das atualizações de segurança. Aquelas mensais, sabe? E também correções para novas falhas ou bugs que encontrarem daqui para frente. Basicamente, a torneira da segurança fechou hoje. Peraí, como assim? Quer dizer, se descobrirem uma brecha nova amanhã, uma falha bem grave no Windows 10, a Microsoft não vai fazer nada? Isso soa meio preocupante. Quer dizer que a porta do sistema fica aberta para sempre para quem achar essa falha. Exatamente. Essa é a consequência mais séria. O computador não vai parar de funcionar do nada hoje, claro que não. Mas ele vai ficando cada vez mais vulnerável, sabe? Com o tempo. O risco de pegar um malware, aqueles programas maliciosos, aumenta bastante. E também fica mais exposto a ransomware. Ah, aquele que sequestra os arquivos, né? Terrível. Esse mesmo, que pede resgate e tudo. E outros tipos de ataques virtuais que se aproveitam justamente dessas falhas que não vão ser mais corrigidas. Mas olha, muita gente pode pensar, tudo bem, eu tenho um antivírus bom aqui, meu firewall tá ativo, tô tranquila. Isso não é suficiente. Quem já é conhecido como suspeito monitora um movimento. Mas se a estrutura do prédio, as paredes, a fundação, que no caso é o sistema operacional, tiverem rachaduras, buracos, problemas estruturais, os seguranças podem não dar conta, entende? Novas técnicas de ataque podem ir direto nessas vulnerabilidades do Windows 10 que ficaram abertas. É um risco que só cresce. Entendi. É a base que fica fraca, né? Faz sentido. E fora essa questão super crítica da segurança, tem mais coisa que muda? O que mais quem usa o Windows 10 pode esperar? Ou talvez temer? Sim, segurança é o principal, mas não é só isso. Outra coisa que a gente vai ver acontecer com o tempo é a perda de compatibilidade. Suporte de outros programas, sabe? Desenvolvedores de aplicativos tipo navegadores como o Google Chrome, o próprio Edge da Microsoft, programas de trabalho, ferramentas de edição, até jogos, eles podem, aos poucos, deixar de garantir que as versões novas funcionem direitinho no Windows 10. Então pode chegar um ponto que, sei lá, o meu navegador preferido ou aquele programa essencial para o meu trabalho para de atualizar no Windows 10. Ou pior, a versão nova nem instala mais. Exatamente isso. Pode ser que funções novas desses programas precisem de coisas que só o Windows 11 tem. Ou os desenvolvedores podem simplesmente decidir focar os testes e o trabalho nos sistemas mais novos e seguros. Faz sentido para eles, né? E tem mais. Bugs que já existem hoje no Windows 10, que deixam o sistema lento ou travam às vezes, também não vão ser corrigidos. Isso pode piorar a experiência de uso. E claro, nenhuma melhora de desempenho, otimização, nada de novo visualmente ou funcional vai ser colocado pela Microsoft no sistema. Ele fica ali, congelado no tempo. Funciona, mas parado. E, como a gente disse, cada vez menos seguro. Nossa, o cenário fica bem claro. Continuar no Windows 10 puro, sem o suporte, é aceitar um risco que só aumenta e ver o sistema ficar velho na prática. Então a pergunta de milhões, literalmente para milhões de pessoas é: o que fazer? Quais são as saídas? A Microsoft deve ter um plano, né? Imagino. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Sim, a Microsoft tem um caminho que ela prefere, bem definido: migrar para o Windows 11. Essa é a recomendação número 1 deles.
E a boa notícia é que, para uma parte dos usuários, essa atualização é gratuita. Gratuita, opa, isso sempre chama atenção, mas quem tem direito? Tem alguma condição, alguma pegadinha? Então, a gratuidade vale para computadores que já estão com a versão mais recente do Windows 10, a 22H2, e o ponto crucial, que atendem aos requisitos mínimos de hardware que o Windows 11 exige. Para checar isso, lá no Windows 10 mesmo, é ir em Iniciar, depois Configurações, aí clica em Atualização e Segurança e, por fim, em Windows Update. Geralmente ali vai ter um botão ou um link para verificar se há atualizações ou às vezes até uma mensagem direta avisando se o PC é compatível e se a atualização para o 11 está pronta para instalar. E compensa fazer esse upgrade? O Windows 11 entrega mesmo algo a mais? Ou é só uma repaginada no Windows 10 que exige uma máquina mais potente? Ele traz mudanças importantes sim. Foi pensado com uma segurança mais moderna desde o início, por isso que ele exige componentes como o tal do chip TPM 2.0. Ah, o famoso TPM 2.0. Exato. Que é um módulo de segurança físico ou no firmware, que ajuda com criptografia, garante que o sistema não foi alterado na hora de ligar, junto com o Secure Boot, a inicialização segura. Além dessa segurança reforçada, o Windows 11 promete ser mais rápido para iniciar, por exemplo. Tem também recursos para produtividade, como os Snap Layouts e Snap Groups, que ajudam muito a organizar várias janelas na tela ao mesmo tempo. E, claro, tem um visual mais limpo, mais moderno e umas coisas específicas bem legais para quem joga no PC, tipo o Auto HDR e o Direct Storage, que acelera o carregamento dos jogos. Legal, esses recursos parecem bons mesmo, principalmente a parte de segurança e desempenho. Mas aí vem o que parece ser o balde de água fria para muita gente, essa exigência de hardware, né? Principalmente esse chip TPM 2.0. Eu ouvi muito relato de gente com máquina que nem é tão velha assim, de 2020, 2021, que não consegue atualizar por causa disso. Não parece um pouco, sei lá, conveniente para a indústria forçar uma troca de computador? Essa é a grande barreira, sem dúvida nenhuma. Muitos computadores, principalmente os que foram vendidos antes de 2022, talvez 2023, ou até alguns modelos mais básicos depois disso, não têm o TPM 2.0, ou outros requisitos como processadores um pouco mais novos. A Microsoft argumenta que isso é essencial para garantir o nível de segurança que eles querem para o Windows 11. Mas é fato. Não dá para negar que isso cria uma dificuldade para milhões de pessoas e, sim, acaba dando um empurrãozinho para a venda de máquinas novas. É um debate válido esse equilíbrio entre segurança melhorada e o acesso à atualização. Exato. E para essa multidão que ficou presa no Windows 10, seja pelo hardware, por grana ou até porque gosta do sistema mesmo, mas que ainda se preocupa com a segurança, acabou a opção para essas pessoas. Não acabaram as opções. Mas a próxima alternativa principal envolve bem colocar a mão no bolso. A Microsoft oferece um programa chamado ESU, Extended Security Updates, em português, atualizações de segurança estendidas. Na prática, uma assinatura paga para continuar recebendo as atualizações de segurança mais importantes, as críticas, para o Windows 10 mesmo depois do fim do suporte oficial. Uma assinatura para ter segurança, isso é uma mudança em tanto, né? E quanto custa essa sobrevida para o Windows 10? Dura quanto tempo? O preço que foi divulgado fica em torno de $30 por computador por ano. Convertendo para a nossa moeda, dá algo entre R$ 160 a R$ 163 por ano por máquina. O objetivo que eles dizem é dar um fôlego, sabe? Um tempo extra para as empresas, escolas e até usuários domésticos que não conseguem migrar agora, para que possam planejar a mudança com mais calma, mas mantendo a segurança nesse meio tempo. Inicialmente, o programa garante essa proteção por 1 ano, ou seja, até outubro de 2026. Já tem conversa sobre a possibilidade de estender isso, talvez com o preço aumentando a cada ano, mas o plano básico confirmado é anual. R$ 160 por ano por máquina. Imagina uma empresa pequena com 10 computadores. Já são mais de R$ 1.600 por ano só para manter a segurança básica que antes vinha de graça. Pesa, né? Não tem mesmo nenhuma alternativa, um jeitinho para ter essa segurança extra sem pagar? Pelo menos por um tempinho? Opa! E aqui vem
Uma notícia que pode ser um alívio para alguns grupos específicos. Existe sim uma terceira via, que na verdade é um benefício da própria Microsoft. O primeiro ano dessas atualizações de segurança estendidas, o ISU, de graça. Ah, agora sim. Um ano gratuito. Isso já muda bastante o cenário inicial para algumas pessoas. E quem tem direito a esse presente? São basicamente 3 grupos principais que podem receber esse benefício. Primeiro, instituições de ensino como escolas e universidades. Os administradores de TI dessas instituições conseguem ativar isso usando as ferramentas da Microsoft, tipo Intune. Segundo grupo, e esse talvez interesse muita gente que está ouvindo, usuários domésticos comuns. Para eles, a condição é relativamente simples. Precisa estar usando o Windows 10, logado com uma conta Microsoft, aquela conta de e-mail da Microsoft, tipo Hotmail, Outlook.com, vinculado ao sistema. E, claro, tem que manter o Windows Update ativo para receber as atualizações. Se fizer isso, o benefício tende a ser aplicado automaticamente. Ótimo. Isso é bom saber. E o terceiro grupo, qual é? O terceiro são as empresas. Elas também podem pedir acesso a esse primeiro ano grátis, normalmente pelo portal de administração do Microsoft 365. É uma forma de dar um respiro para as equipes de TI organizarem a migração das máquinas sem ter esse custo do ESU logo de cara no primeiro ano. Além disso, circularam umas informações sobre outras condições específicas, talvez por região ou promoção, tipo gratuidade na Europa por causa de regras locais, ou talvez conseguir via sincronização com o OneDrive ou usando pontos do Microsoft Rewards. Mas isso precisa ser checado caso a caso, sabe? Mas e esse é um mas bem importante, a Microsoft faz questão de bater na tecla, que essa gratuidade é uma medida temporária, é um incentivo, uma ponte para facilitar a mudança. O objetivo final deles continua sendo levar o máximo de gente possível para o Windows 11, que eles consideram a plataforma mais segura e atual. Essa dica do ano gratuito é valiosa. É esse tipo de informação que a gente tenta trazer aqui. Aliás, pessoal, se essa análise está ajudando de alguma forma, por favor, não esqueçam de compartilhar o canal com os amigos e dar aquele like. Isso fortalece muito o nosso trabalho e ajuda a gente a continuar. Mas voltando aqui. Então, temos o Windows 11, o EDSU pago e o EDSU gratuito por um ano para alguns. E se nada disso funcionar? Se a pessoa não pode ir para o 11, não quer pagar o EDSU depois do ano grátis, ou nem tem direito a ele, ainda tem vida fora do mundo Windows. Com certeza tem. Para quem está disposto a sair do ecossistema da Microsoft, existe todo o universo do Linux. Sistemas operacionais baseados em Linux como Ubuntu, Mint, Fedora e muitos outros são na maioria gratuitos e de código aberto. Eles evoluíram muito, viu? Em termos de facilidade de uso, hoje são bem mais amigáveis para o usuário comum do que eram uns anos atrás. O ponto crucial aqui é ver se os programas funcionam. Antes de pular de cabeça, é fundamental checar se todos os aplicativos, as ferramentas que são essenciais no dia a dia, rodam bem no Linux, ou se tem alternativas que sirvam. Para muita coisa, especialmente navegar na internet, tarefas de escritório, programação, a compatibilidade é ótima. Para outras coisas, tipo softwares muito específicos de engenharia, design gráfico pesado ou alguns jogos mais recentes, aí pode ser um desafio maior. Linux é uma alternativa interessante, de fato, mas ainda pensando em quem fica no Windows 10, mesmo que pagando o ESU ou no ano gratuito, como fica a história dos aplicativos da própria Microsoft, tipo o pacote Office? Eles também perdem o suporte junto com o sistema? Ótimo ponto, porque aqui tem um detalhe importante, uma nuance. O suporte para os aplicativos do Microsoft 365, Word, Excel, PowerPoint da assinatura, sabe? Rodando no Windows 10, também termina oficialmente hoje, 14 de outubro de 2025. Isso em termos de receber novos recursos e suporte técnico completo. Porém, a Microsoft percebeu que muita gente vai demorar para migrar o sistema, então eles decidiram que vão continuar fornecendo atualizações de segurança para esses aplicativos do M365 no Windows 10 por mais 3 anos. Vai até outubro de 2028. Ah, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. O Windows 10 em si para de receber atualização de segurança hoje, a não ser que pague o ESU. Mas o Word e o Excel da minha assinatura M365, mesmo rodando nesse Windows 10 que ficou inseguro, vão continuar recebendo atualizações de segurança deles mesmos até 2028. É isso mesmo? Exatamente isso.
É uma medida para diminuir o risco específico dos aplicativos de produtividade durante esse período de transição mais longo. Mas reforço, isso vale só para os aplicativos do Microsoft 365. O sistema operacional, o Windows 10, continua vulnerável se não tiver o SU ativo. Agora, para quem comprou aquelas versões perpétuas do Office, tipo o Office 2016 ou 2019, aí o suporte acaba completamente hoje para eles, não importa o sistema. Já o Office 2021 e o mais novo, 2024, eles até funcionam no Windows 10, mas também perdem o suporte oficial da Microsoft depois de hoje. E o ciclo de vida deles já é curto de qualquer forma, acaba em outubro de 2026. E para fechar esse ciclo todo, para aqueles computadores que realmente não tem mais jeito, não dá para atualizar, nem com SU, nem com Linux, porque o hardware ficou muito para trás, vale lembrar das opções de descarte correto, né? A própria Microsoft e muitos fabricantes e lojas têm programas de reciclagem, ou até de trade-in, que você entrega o aparelho velho e ganha um desconto para comprar um novo. É importante dar um destino certo para esse lixo eletrônico todo. Ufa, quanta informação, mas super importante, né? Então, para a gente dar aquela amarrada final, o Windows 10 morreu hoje em termos de suporte gratuito da Microsoft, principalmente a segurança. Continuar usando na raça é arriscado. As saídas principais são: o ideal é migrar para o Windows 11, se a sua máquina aguentar, é grátis e mais seguro. Se não der, tem o SU pago, aqueles 160 e poucos por ano, para ter uma sobrevida na segurança, ou checar se você se encaixa no perfil que ganha o primeiro ano do SU de graça: estudantes, usuários domésticos com conta Microsoft, empresas via portal. E claro, sempre tem a opção de explorar o Linux. Exato. O que toda essa situação deixa bem claro é algo que vai além do Windows 10 em si. A importância vital de manter nossos sistemas operacionais sempre atualizados. Não é só por causa de um botão novo ou um visual diferente, não. É sobre segurança fundamental. No mundo onde a nossa vida digital está cada vez mais exposta, usar um sistema sem atualização de segurança é como, sei lá, andar de carro sem cinto e com freio ruim. Uma hora, a conta chega. Isso levanta uma questão importante sobre esse ciclo constante de atualização e obsolescência que a gente vive. Até que ponto essa busca por mais segurança e recursos novos justifica essa pressão para a gente trocar de hardware, gerando custo, gerando lixo eletrônico? Como nós, usuários e empresas, podemos nos planejar melhor para essas transições que são inevitáveis no mundo da tecnologia? Fica essa reflexão sobre o equilíbrio entre inovar, proteger, ser sustentável e acessível para todos. Uma reflexão muito pertinente mesmo. Esse ciclo acelerado tem muitas camadas para pensar. E você aí, que está nos ouvindo, o que acha disso tudo? Concorda com a estratégia da Microsoft? Já sabe o que vai fazer com seu Windows 10 se ainda usa? Conta pra gente sua opinião aí nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa.